Você deita cansado depois de um dia inteiro que trabalhou, estudou, resolveu problemas, cuidou da casa, respondeu mensagens. Enfim, o seu corpo está exausto. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, parece que o seu cérebro decide começar o dia. De repente você começa a pensar: será que eu respondi aquela mensagem de maneira errada? E se algo der errado amanhã? Eu preciso resolver aquele problema. Por que eu falei aquilo para aquela pessoa há 5 anos atrás? Eu preciso dormir. Mas quanto mais você pensa, eu preciso dormir, mais difícil parece conseguir dormir. Você olha para o relógio, meia-noite, depois 1 hora da manhã, 2 da manhã. E quanto mais você percebe que o tempo está passando, mais ansioso você fica. Mas por que isso acontece? Porque algumas pessoas conseguem simplesmente deitar e dormir, enquanto outras passam horas e horas lutando contra a própria mente. Hoje nós vamos falar sobre a insônia a partir da psicologia e também da psicanálise. É importante dizer uma coisa: insônia não é simplesmente falta de cansaço, também não significa uma necessidade que uma pessoa tenha ou algum transtorno mental. A dificuldade para dormir, ela pode ter muitas causas diferentes. Imagina uma pessoa que passou o dia inteiro funcionando no modo automático. Ela acorda, trabalha, resolve problemas, cuida dos filhos, responde mensagens, enfrenta conflitos e o dia continua. Durante o dia não existe tempo para pensar, mas quando chega a noite, a casa fica silenciosa. O celular é deixado de lado, as tarefas acabam e pela primeira vez aquela pessoa está sozinha consigo mesma. É nesse momento que os pensamentos aparecem. O problema do trabalho que foi ignorado durante o dia, a discussão com o namorado, com a esposa, a preocupação com o dinheiro, o medo do futuro, a conversa que não foi bem resolvida. É como se durante o dia a pessoa conseguisse manter tudo trancado. Mas quando chega a noite, a mente dissesse para ela: agora você vai ter que olhar para isso daqui. E muitas vezes a pessoa pensa: não, eu não tenho nenhum problema, eu estava bem o dia inteiro, mas talvez ela estivesse apenas ocupada demais para poder perceber o quanto ela estava angustiada. Olha, algumas pessoas que têm TDAH, elas apresentam dificuldades muito importantes relacionadas ao sono. Por exemplo, a pessoa deita às 10 horas da noite, mas quando ela percebe já são 2 da manhã. Ela passou horas assistindo desenhos, fazendo pesquisa, procurando assuntos aleatórios, organizando coisas, pensando em projetos ou pulando de um vídeo para o outro. Ela sabe que precisa dormir, ela sabe que o dia seguinte ela precisa acordar cedo, mas parece que ela não consegue interromper aquilo. Também pode acontecer da pessoa sentir que à noite finalmente ela consegue ter um momento que é só para ela, né? O dia inteiro teve muitas coisas para fazer, horários para cumprir, pessoas para responder, lidar com demandas, mas somente à noite que ela tem a liberdade para poder fazer o que ela quer. Então ela pensa: eu sei que eu preciso dormir, mas finalmente eu tenho tempo para mim. E ela continua acordada. Isso acontece em pessoas com TDAH por causa da dificuldade relacionada à regulação da atenção, à hiperatividade mental e também ao ritmo do sono. Só que é importante fazer uma observação: nem toda pessoa que tem problema para dormir muito tarde, ela tem TDAH, e nem toda pessoa que tem TDAH, ela terá insônia. A avaliação, ela precisa levar em consideração a história da pessoa. A insônia, ela também pode estar relacionada a outros transtornos. Ansiedade, por exemplo, é uma das condições que frequentemente está associada a essa dificuldade para dormir. A pessoa, ela deita de noite, ela começa a imaginar todos os problemas possíveis. E se eu não conseguir? E se acontecer alguma coisa? E se eu não der conta? O corpo está na cama, mas o sistema de alerta dela continua funcionando. Em alguns casos também tem a depressão, que também pode estar relacionada a essas alterações do sono. Algumas pessoas têm dificuldade para dormir, outras acordam muito cedo, algumas têm necessidade de dormir durante muitas horas. Tem também os transtornos de humor, né, que são outras condições psicológicas que também vão interferir na qualidade do sono. Por isso, quando uma pessoa ela passa muito tempo tentando dormir, ela tem dificuldade, é interessante que a pessoa pense o que está acontecendo e não adianta o outro simplesmente dizer: é só relaxar. Porque para quem está sofrendo com insônia, uma frase como essa pode ser extremamente frustrante.
Se fosse simplesmente uma questão de deitar e dormir, provavelmente isso já teria acontecido, a pessoa já teria feito isso há muito tempo. E eu sei o quanto isso é ruim, porque a pessoa ela quer dormir, ela está cansada, ela deseja descansar, mas existe algo que parece impedir essa entrega total. E aí aparece uma contradição muitas vezes também. A pessoa diz, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar, mas ela continua no celular. Aí ela diz, eu estou cansado demais, mas quando ela tem a oportunidade de dormir, ela começa a fazer qualquer coisa para permanecer acordada. Assiste mais de um episódio da Netflix, verifica mais uma vez as redes sociais, vai fazer alguma coisa na casa que ela lembrou que ela deixou por fazer. E quando ela percebe, já são 4 horas da manhã. Isso pode acontecer por diferentes motivos. Pode estar relacionado a hábitos, né? Pode estar relacionado, como eu disse aqui, ao TDAH, pode estar relacionado à ansiedade, pode estar relacionado a uma dificuldade de regular o sono, mas também pode levar a uma pergunta. O que significa para essa pessoa finalmente parar? Porque para algumas pessoas significa terminar o dia. E terminar o dia pode significar entrar em contato com aquilo que foi deixado de lado durante o dia. A pergunta não seja apenas por que eu não consigo dormir, né? É preciso pensar na seguinte pergunta: o que aparece quando eu tento dormir? O que eu começo a sentir quando tudo fica silencioso? Quando os pensamentos surgem, quando eu não tenho mais nada para fazer? Por que eu sinto a necessidade de permanecer sempre alerta? Porque o único momento em que eu tenho tempo para mim, né, é justamente de madrugada. Porque mesmo cansada eu continuo adiando o momento de dormir. Essas perguntas elas não servem para encontrar uma resposta única para todas as pessoas, porque cada sujeito tem uma história. Por isso, a insônia ela não deve ser tratada como uma preguiça, como um exagero simplesmente, como falta de disciplina. A pessoa que não consegue dormir, ela pode estar enfrentando um organismo que ela não consegue desacelerar. Uma mente que permanece em alerta, uma dificuldade de regulação da atenção ou uma ansiedade que não foi elaborada. Ou até conflitos emocionais que aparecem justamente quando o mundo exterior fica em silêncio. Talvez em alguns casos a pergunta mais importante seja apenas por que eu não consigo dormir? Mas também o que eu encontro quando finalmente eu fico sozinha comigo mesmo? E você? Quando você deita para dormir, a sua mente consegue desacelerar? Ou é justamente nesse momento que todos os pensamentos começam a vir à tona? Bom, se você se identificou com esse conteúdo, deixe aqui nos comentários, né? Se você sofre com a insônia, se você acorda durante a noite, você consegue dormir? E se você se identifica, né, que você entende que essa rotina tem prejudicado o seu sono e a sua qualidade de vida, porque quem não dorme acorda mal, estressado no outro dia, né? Você sabe que a insônia ela pode ter diferentes causas e é importante investigar essas causas. Esse é o primeiro passo para você poder compreender melhor o seu sofrimento. E se você se identificou com esse conteúdo, talvez seja importante você começar a olhar para essa sua dificuldade com mais atenção. A insônia, ela não precisa ser simplesmente suportada ou naturalizada. Quando ela começa a frequentemente afetar a sua concentração e a sua qualidade de vida, a gente pode buscar uma ajuda psicológica. Esse pode ser um primeiro passo importante. Lembrando que eu realizo atendimentos psicológicos online e presenciais. A psicoterapia pode ajudar você a investigar essas questões e compreender melhor o seu sofrimento. Então, se você deseja iniciar esse processo comigo, basta agendar uma consulta. Será um prazer acompanhar você nesse processo de autoconhecimento e de saúde com a sua saúde, esse cuidado com a sua saúde mental. Pronto, falei, até o próximo vídeo.